Conta pra gente, e as pessoas outro dia até me perguntaram, essa pauta foi até bem sugerida, Mara, pelo fato de que nos perguntam em relação ao governo da Civera e alguns departamentos aí do governo da Civera, e eu tenho ouvido muito boas notícias em relação ao Teatro Municipal, que não só o Teatro Municipal, bem como também o Teatro Pedro II, muito bem administrado pelo Laír Luquezzi Júnior. Afinal de contas, a cultura em Ribeirão Preto agora ela voltou a ser aquela cultura efervescente. Conta pra gente esses 9 meses, as peças, coisas tão interessantes que têm ocorrido no Teatro Municipal. Na verdade, assim, a escolha da Darcy, né, para a presidência do Pedro II, bem como a direção do teatro, para mim, numa certa medida, surpreendeu algumas pessoas, porque eram nomes que realmente não eram esperados. Mas a Darcy, com toda a esperteza que lhe é peculiar, toda a inteligência que lhe é peculiar, acredito e acho que esses 9 meses estão aí para provar e escolher as pessoas certas, sim. O Luquezzi vem fazendo um trabalho fantástico no Pedro II. Democratizando o teatro. Exatamente. E lá da minha parte, lá no Teatro Municipal, a gente tem, assim, não tem medido esforços para poder atender toda a outra parcela da cultura ribeirão-pretana, que aí é justamente aquela mesmo, da terrinha, aquela formada aqui, e é essa parcela que o teatro pretende atender na sua integridade a partir do próximo ano. Porque agora, nessa primeira etapa do nosso trabalho, né, Loureiro, a gente está aparando as arestas, reformando as intenções, enfim, estamos fazendo as coisas ficarem boas para que a gente possa começar efetivamente a desenvolver um trabalho interessante no próximo ano. Aquele teatro lá, ele ao longo desses anos todos, ele permanece tal e qual, ou ele sofreu reformas ao longo desses anos, Mara? Ele teve uma reforma aí em 79, acho que tem uns 20 anos mais ou menos, mas ele de fato ainda continua precisando, agora mais do que nunca, de reformas mais específicas, né? Óbvio que com o uso intenso, porque o Teatro Municipal, ao contrário do Pedro II e de muitos teatros que a gente vê pelo interior de São Paulo, ele tem uma ocupação assim full time, ele não tem agenda, né? Ele é de segunda a segunda-feira, exceto agora, na minha gestão, que a segunda a gente está reservando para a manutenção do teatro, ele não tinha folgas. Então, assim, um teatro usado dessa maneira, naturalmente sofre efeito do tempo, efeito do uso e, obviamente, a falta da verba, que para a cultura é sempre muito menor do que as outras, bem mais reduzida, como sabemos. Né? O ano que vem, no orçamento de 2010, a verba lá para a cultura foi aqui em que percentual? Você tem ideia disso? Então, eu tive uma notícia agora, né, recentemente, esses dias aí que a Darcy apresentou a porcentagem prevista e tal, e eu preferia deixar que a secretária da Cultura falasse disso. Adriana Silva. A Adriana Silva, ela que cuida efetivamente da política pública e de todo o destino dessa verba. Então, assim, da minha parte, eu sou uma daquelas que fica batendo na porta dela e pedindo verba. Com certeza, claro, então, assim, na verdade, eu estou mais interessada do que ninguém para saber de que fatia desse percentual que foi deixado a ela, que eu acredito, Loureiro, sinceramente, de que não deve ter sido o suficiente. Porque a cultura hoje, em Ribeirão Preto, pede uma atenção bem maior. Com certeza. Mara, falando de cultura, falando de teatro, falando que o teatro, o povo gosta muito de teatro, eu tive possibilidade de assistir algumas peças lá no Teatro Municipal. Fale-nos das peças que vem rolando, fale em termos de público, convida as pessoas a frequentarem mais o teatro, a irem mais ao teatro, passa o e-mail, passa o telefone, porque às vezes as pessoas, ali é uma verdadeira pedra preciosa encravada ali no Morro de São Bento, e muitas pessoas às vezes desconhecem que tem, Ribeirão Pretano mesmo desconhece aquele teatro. Eu vou até fazer você está me dando uma oportunidade muito importante, Loureiro, de fazer até um depoimento, que é assim, se alguém me dissesse no final do ano passado, ou até um pouco antes disso, de que eu estaria, por exemplo, no alto do Morro de São Bento, no Teatro Municipal, por volta das 11 horas da noite, eu ia achar que a pessoa estava fazendo uma brincadeira de mau gosto. Porque, de fato, era um lugar que eu tinha muito preconceito, era um lugar que eu tinha muito medo, inclusive, de estar. E trabalhando lá, estando lá todos os dias, acompanhando o movimento do Alto do Morro de São Bento, principalmente no teatro, eu vejo que isso é um folclore. Né? É uma coisa que inclusive afasta as pessoas, mas que as pessoas tinham que rever, porque é um ambiente saudável, nós temos uma tranquilidade muito grande para trabalhar lá, o teatro é fantástico, tem uma acústica maravilhosa. Quantos lugares?
São 515 lugares. E eu tenho ouvido relatos de atores e atrizes, produções que vêm de fora, que nós estamos disparadamente com um dos melhores teatros municipais do interior do estado de São Paulo. Não só na sua capacidade, mas também como na sua estrutura física, apesar obviamente, das reformas que precisam ser feitas, né? Então, assim, o teatro tem feito, a gente tentou dosar bastante essa coisa da oferta dos espetáculos que vêm de fora, também com aqueles que nos são solicitados através dos grupos locais. E o foco do Teatro Municipal são os grupos locais. A gente tem percebido de que assim, nós temos uma produção muito grande de espetáculos, os meninos muito interessados em fazer um teatro de qualidade, com muito esforço, e eles precisam de um lugar para mostrar o seu trabalho. Agora fala pra gente, você fala das produções locais, quem são os meninos e as meninas das produções locais e quais são as produções locais que ultimamente você tem recebido e o nível de público dessas produções locais? Estão indo bem, não estão indo bem? Como é que é feito o processo de divulgação aqui na cidade de Ribeirão Preto? Se é feito só em Ribeirão Preto, se é feito na região, porque as pessoas obviamente estão nos ouvindo aqui, na Rádio 79 em 80 cidades ao derredor aqui. É um público altíssimo que a gente está tendo aqui, ouvindo a Mara Cabral e ouvindo o Loureiro Júnior na 79, 590 em AM. E as pessoas vão falar, bom, nós vamos em Ribeirão Preto, como é que eu vou chegar lá? E quem é o pessoal de Ribeirão Preto? A região pode levar uma peça lá, mandar um e-mail para a Mara. Eu tenho aqui na minha cidade, eu estou em Monte Alto, eu estou em Pontal, eu estou em Sertãozinho, gostaria de estar com a minha peça em Ribeirão Preto. Nosso grupo local... Não tenho dúvida, o teatro está aberto para essas ofertas, eu espero a visita de todo mundo para que a gente possa conversar e entender qual é a necessidade desses grupos. Quando eu falo os grupos locados aqui em Ribeirão... E contam desses grupos, fala desses grupos. Eu não queria citar nenhum, nomes, sem nome. Sem Mas assim, nós temos grupos muito interessantes. Certo. Eu queria, vou falar alguns nomes, mas todos eles já passaram pelo Ribeirão, pelo Teatro Municipal e foi muito bacana. Nós temos o Engasgagato, nós temos o Boccaccioni, a escola, o TPC inclusive fez um festival agora no teatro, ele conseguiu reunir 6.000 pessoas em 5 dias. 6.000 pessoas? Exatamente, então assim, é uma produção muito intensa, foram, se eu não me engano, mais de 12 espetáculos, com um elenco totalmente formado com pessoas Os diferentes. ingressos para esses espetáculos são preços populares? São todos em preços populares. E uma coisa que eu gostaria de deixar bastante claro, que às vezes a população confunde um pouco. O Pedro II, ele negocia espetáculos. Vou explicar. Ele negocia, por isso ele tem tantas produções vindas de fora, grandes produções, grandes nomes do teatro e da televisão. O Teatro Municipal recebe esses espetáculos, então nós emprestamos ou alugamos o teatro para que esses espetáculos aconteçam. Dessa forma, a bilheteria e toda a movimentação de plateia do Teatro Municipal fica por conta da produção, né, que traz o espetáculo. Então, e para isso nós contamos aqui na cidade com grandes produtores locais também, que não só têm o seu próprio grupo de teatro, como também captam esses espetáculos de fora para trazer. Mas para você ver, nós temos, por exemplo, o teatro é muito procurado por grupos de São José do Rio Preto, por grupos de outras partes da região e que trazem para cá os seus espetáculos, geralmente premiados em seus festivais, e vêm se apresentar onde? No Teatro Municipal, porque é lá que está a locação exata para que eles possam se apresentar de maneira popular. Então, é interessante a gente fazer essa separação do que é o Pedro II e do que é o Teatro Municipal. Porque as pessoas às vezes se confundem, puxa, mas o municipal não tem grandes produções. Temos sim, as nossas grandes produções são do tamanho das produções da nossa cidade. E os nossos grupos, acreditem, têm feito um trabalho absolutamente de primeiro nível. Que coisa boa.